E o que nós vemos nos dias de hoje é o excesso de informação com pouca profundidade, né? Hoje existem pastores que ensinam a palavra, né? Seja no meio reformado, no meio pentecostal. Eu sou do meio pentecostal, mas sou uma pessoa totalmente devota à palavra do Senhor, né? Eu entendo que a palavra é a maior profecia, né? Creio nos dons espirituais, mas acredito que a palavra ela é a maior profecia. E nós vemos pessoas cheias de informação. Nós vivemos hoje na pós-modernidade, né? Eu acho que um dos aspectos também que tem levado pessoas ao afastamento, né? Ao vento de qualquer doutrina, porque o pastor dela está ali ensinando a palavra, se dedicando às vezes horas de estudo, horas de oração, horas de consagração, e a pessoa vai ver um pregador no TikTok, um vídeo de 1 minuto, e às vezes aquele vídeo é tão atrativo que tira o foco da pessoa. E a pessoa tem se afastado, se deixado levar como a gente fala, os algoritmos, né? Seja nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é o excesso de informação. Somos bombardeados todos os dias com muitas informações, né? Ainda mais aqui em São Paulo, na correria louca. Então, eu acho que, assim, precisamos ter os nossos pés firmados na palavra. O salmista, no capítulo 119, versículo 105, ele vai dizer, né? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Zeca falou também, né? Como que esses jovens estão dispostos, né? A poder sentar para aprender. Bom, o Zeca falou a respeito de algumas religiões, que realmente pessoas têm saído do cristianismo e ido para outras religiões, assim como existem pessoas que saem de outras religiões e vêm para o cristianismo, né? Nós vemos que os cristãos nos dias de hoje, principalmente os jovens, né? Nós temos que trabalhar com um discipulado mais específico. Quando eu falei a respeito das doutrinas basilares da fé, quem é Jesus, o que é o pecado, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, hamartiologia, essas doutrinas basilares, a qual todos nós, quando nos convertemos a Cristo, temos que conhecer, né? Jesus ali é plenamente homem, plenamente Deus. A gente não vai usar terminologias difíceis com novos convertidos, mas nós vemos que muitas igrejas têm se preocupado justamente com essa massa, com essa multidão. O pastor Isaac falou muito bem aqui, né? Que número não quer dizer nada. Jesus nunca precisou de número para trabalhar, né? O mesmo Jesus que pregava para uma multidão de 10 mil pessoas é um Jesus que pregou em João capítulo 4 para uma mulher samaritana, né? Em um poço. Sozinho. Então Jesus, ele não precisa de multidão. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. E nós vemos que quando o apóstolo Paulo ele vai escrever, já caminhando no final da minha fala, as suas cartas, ele vai doutrinar, porque a igreja ela passou ali pelo período dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois veio Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Né? Alguns até falam que, além de Atos dos Apóstolos, pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, que é o livro onde o Espírito Santo ele vem de uma forma plena, né? Para que se cumprisse Joel, capítulo 2, versículo 26 ao 28. E aí nós vamos ver algo interessante. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que tiveram os ensinamentos de Jesus, eles vão agora instituir diáconos, porque a igreja cresceu de uma forma espontânea, né? De um dia para o outro, de 11 pessoas, foi para 3 mil, para 5 mil, e Pedro pregava cheio da autoridade do Espírito Santo. Eles se dedicaram ao quê? À oração e à palavra. Então a gente já vê dado o início da igreja primitiva essa é a importância de nós estarmos baseados na palavra. Então eu quero deixar um recado para você, talvez um jovem está assistindo esse programa, talvez alguém que está aí pensando, né, mas eu fico, não fico, quem é Jesus? E nós temos que ter um discipulado, temos que ter um ensinamento, uma doutrina firmada na palavra do Senhor, né? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? Eu sei que isso aqui não é um debate, é mais um bate-papo, mas vai dizer ali que muitos se afastariam, muitos se apostatariam da fé, né? E nós vamos ver que, infelizmente, hoje existe uma pesquisa que fala que até o ano de 2050, se não me falha a memória, os muçulmanos, os islâmicos vão ser a maior religião do planeta. E nós vemos eles se dedicando, né? Nós olhamos para as ruas, né? Eu gosto muito da área da apologética, né? E a gente vê os testemunhos de Jeová, eles se dedicam horas nos estudos. Eles saem ali para evangelizar. Os mormons, eles se dedicam horas para os estudos. E a gente vê que o brasileiro ele lê cerca de 1 a 2 livros por ano, enquanto os europeus leem 14 livros por ano. Então é só uma média para nós entendermos que se nós não tivermos esse discipulado infiltrado dentro das nossas igrejas, um discipulado firme, um discipulado radical, as pessoas vão entrar na igreja, você vai ver o pregador dizendo que eu ganhei 20 almas para Jesus. Mas desses 20 que aceitaram a Cristo, quantos permaneceram na igreja? Sim.